ouvimos e verificamos que ali eram os últimos momentos do Fábio, que nesses últimos momentos ele ainda estava rindo, nós, no carro a gente falou assim, nós não vamos chorar. Nós não vamos chorar, porque a partir de hoje, a lição que a gente leva da vida é outra. Tudo que vier daqui para frente, nós vamos encarar de forma diferente. Né? Se fosse algum tempo atrás, eu estava chorando aqui. As palestras já foram assim, lá atrás. Mas, pós-Fábio, até o Michael, que as pessoas estão atirando, jogando, está aqui, ó. Nada acontece se Deus assim não permitir. Então, até a mudança do Fábio foi permitido por Deus. O que Ele quer nos ensinar com a mudança do Fábio e a mudança do Michael, né? Porque foi em Johnny, o professor de biologia, que olhou para o garoto e chamou a mãe e falou assim, olha, tem alguma coisa de errado aí no Fábio. Né? Então, leve ele no médico para ver o que está acontecendo, porque o olho não pode estar saindo assim, do nada. E aí veio, né, a constatação de que ele estava com problema. Então, ou o Roberto ou o Sebastião, para finalizar os 15 minutos que a gente tem, se vocês puderem vir, porque eu não gostaria de falar como professor, né? Porque se eu for falar como professor, eu vou deixar a emoção tomar conta. Como vocês dois não foi professor de nenhum dos dois, e aí nós temos dois casos. Nós temos um caso de um garoto que era assim, do bem, né? Que era o nosso menino dos olhos, porque era super educadinho, só falava de amor, brincava com os amigos, e veio aí o problema do câncer e o levou. E aí nós tínhamos o Michael, um aluno de uma escola pública, que tinha toda uma vida dentro do que era pobre. Os pais, eu acompanhei, os pais deram para ele o que podia, do bom e do melhor. E em um determinado momento ele escolheu mudar. E aí eu gostaria que os dois, vamos deixar o Sebastião? Né? Vamos deixar o Sebastião. Vem cá, Sebastião. Vem cá nos dizer, até para mim, porque aí eu troco de posição. Aí você vai tentar dizer para mim, pode, né? Para que eu possa manter minha fé viva, como é que esses dois casos diferentes, que eu importo jamais possa sair daqui dizendo que Deus não é injusto, né? E aí você finaliza. Roberto, vem. Deixa o B.O. com você. Boa noite, gente. Eu fui surpresa minha acompanhando a minha esposa. Ela falou que hoje você não ficou velha, né? Vai comigo lá. É assim, a palestra do hipólogo é legal de vez em quando, dá pra ouvir? Dá. Vai na mão. Isso aí. A gente fica lá atrás, a gente fica refletindo sobre um monte de coisa. Né? A gente fica ouvindo, não só falando, né? Porque a posição do expositor, você passa muito tempo falando e acaba perdendo essas coisas gostosas de parar para ouvir. Né? Até por condições que são criadas, você tem que falar mais do que ouvir. Né? E na verdade, o legal é você ouvir mais do que falar. Você absorve bastante coisa. Não é assim, cantor? Às vezes tem um ritmo que você tem que cantar, aí você quer parar, puxa, não consegui parar ouvir uma música. As pessoas às vezes acham estranho de falar que o espírita gosta de rock, né? Já que não sei porquê, não sei aonde, e não sei quando falaram que o diabo é o pai do rock. Se o diabo é o pai do rock, eu fico imaginando que é o pai do funk. Também falando a mesma coisa. Eu sou eclético, gosto de rock, gosto de música popular brasileira, as boas músicas, as boas letras, né? Gostava daqueles festivais. Eu não sou muito antigo não, viu? Estou com 51 anos. Saíram grandes cantores, etc. Gosto de música clássica, e aliás, para ser um bom roqueiro você tem que entender de música clássica também. Gosto do samba. Outro dia eu estava ouvindo. Qual que foi que eu falei esses dias aqui, até ela está falando? Não, não é pagode não. Dona Legião Barbosa. Liz Regina, né? E é um espetáculo. Esse pessoal cantando, você vê umas raízes muito boas aí.
E gosto de músicas de outros países também, porque a gente se acostuma só com músicas que vêm e chegam mais fácil para nós, mas existem outros países, outras culturas, música francesa, música árabe, enfim. São estilos, são harmonias. Gosto de ouvir, às vezes a pessoa só ela cantando, né, sem instrumento nenhum, gosto de ouvir só o instrumento, enfim. É um exercício para relaxar, descobrir outras coisas interessantes que a vida oferece. A questão do Hipólito, trazer esses dois casos, um aluno, né, uma pessoa que ele conheceu que deu certo, mesmo desencarnando, né, se desligando do corpo físico aos 14 anos, né, um espírito que já veio preparado, inclusive já ciente do que talvez devesse passar, porque quando nós vamos reencarnar, acontece um episódio muito interessante quando nós estamos na erraticidade. Erraticidade, diga-se de passagem, não é que os espíritos ficam errando por aí. Isso a gente já faz quando está encarnado, a gente erra pra caramba. Erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. É por isso que a gente fala erraticidade. Não é ficar gagueando sem rumo, não. A gente sabe o que está fazendo lá do outro lado, tem coisas a fazer assim. E não é do outro lado, lá longe, em outro lugar. É aqui mesmo, né? Desligado apenas do corpo físico. Nós continuamos a nossa vida do jeito que ela sempre foi, né? Boa, brincos. A única diferença é que não temos mais o corpo físico, as preocupações tanto de ordem material, porém alguns espíritos ainda ficam muito vinculados aos problemas próprios aqui da Terra, né? As coisas. Com o tempo vão se desligando, vendo que não é tão importante, né, quanto ele imaginou que fosse a vida inteira, né, quando estava encarnado. E naquele planejamento, né, antes de reencarnarmos, de tornarmos a carne, nos vincularmos ao novo corpo físico, aliás, que beleza, né? Aquela nova encarnação, corpinho bonito, né? Estou pensando no meu próximo. Seja na condição masculina, seja na condição feminina, não importa, o espírito não tem sexo, né? É por isso que é besteira ficar com esse preconceito em relação às opções sexuais das pessoas. É bobagem, a gente tem que respeitar as opções religiosas, as opções de como a pessoa quer levar a vida dela, as opções sexuais, as opções de pensamento que ela quer ter na vida, enfim. A gente tem que filtrar aquilo que é melhor para nós, aquilo que nos cabe, para a nossa condição de felicidade. E nesse planejamento, nós não temos os detalhes da vida que nós vamos ter durante toda aquela nova existência, porque a vida eterna nós já temos. O que nós temos são existências corporais. Cada nova encarnação é uma existência corporal. Mas a vida eterna nós já temos. Olha que beleza. Então toda vez que alguém me oferece a vida eterna, eu agradeço. Falo obrigado, mas é uma coisa que eu já tenho, já está me vendendo que eu tenho. Tá? Ora, a cada nova existência, eu não tenho os detalhes do que vou viver. Posso ter pontos-chave. Sabe quando você faz um planejamento? Todo mundo que faz planejamento aqui, trabalha com planejamento, sabe disso. Eu não consigo prever tudo o que vai acontecer durante um ano. Mas eu consigo marcar pontos-chave. Quer dizer, quando eu atingir aqueles pontos do meu planejamento, eu preciso parar e ver se eu estou na trajetória certa, fazer uma revisão se eu estou no caminho certo, no meu planejamento, se ele está dando certo. O foguete, quando sai da Terra para a Lua, eu já falei isso aqui outras vezes, ele não vai certinho para a Lua. Existem computadores poderosíssimos, softwares poderosos que ficam recalculando a rota o tempo todo para que ele atinja o objetivo. Assim é a nossa vida. Às vezes nós passamos por grandes provas, aí são aquelas grandes experiências que realmente nós escolhemos, ou às vezes não escolhemos, é consequência, né, como prova ou como expiação de atos passados. Eu vou ter que passar por aquilo, eu plantei aquilo. Semeador é livre e a colheita é obrigatória, como se disse. E às vezes não passa de uma existência para outra, às vezes nessa existência mesmo. Mas aí, eu lembro de um filósofo que falava: o que aflige as pessoas não são os problemas em si, mas a visão que se tem dele. Isso, a visão que eu tenho dos problemas é que me causa aflição, que me tira o equilíbrio, me tira do eixo. Certo?
Então, por exemplo, o rapaz de 14 anos, ele viu no câncer, para alguns, era um grande problema, uma coisa muito grave, só que ele não olhava dessa maneira. Eu estava lembrando da Paola, que durante minhas férias de março, eu fiquei uns dias com ela no Instituto Brasileiro do Câncer, 26 anos. Parou a faculdade, veio de BH para cá, parou com as aulas de balé, né? E eu vi essa menina crescer, com 26 anos descobriu o câncer e tal, veio para cá fazer o tratamento. E era engraçada essa postura dela de tranquilizar as pessoas que iam buscar ela. Inclusive gravando vídeos no quarto, dançando. Balé para animar a mãe, o pai, tudo. E ainda continua, só que agora ela está fazendo manifestações, ocupa BH, enquanto a festa da estatua não é, ela não para. Essa daí é bonita. Enfim, mas aí é uma pessoa que tem uma condição de maturidade espiritual. E o Emmanuel sempre dizia para o Chico que conhece uma pessoa pelas escolhas que ela faz. Eu sei quem está na minha frente pelas escolhas que eu faço, ou que essa pessoa faz. Então, por exemplo, diante de uma dificuldade, tem pessoas que escolhem desmaiar, ficar apavorada, entrar em pânico, parar, ficar congelado, enfim, N coisas. E tem outras que, pelas experiências que já passou lá atrás, porque nós não somos uma folha em branco, que está começando uma história agora, nós já temos os nossos capítulos anteriores, né? Nós temos uma postura de reação um pouco melhor. Aquele problema que apavora aquela pessoa, quando a gente olha e fala, não, eu vou encarar, não tem jeito, vai ter que ser assim, vamos. Enquanto o outro está em pânico ainda, porque talvez seja a primeira vez que ele esteja lidando com aquilo. Lembrou também o instinto de conservação. Lutar ou fugir, né? Que é uma característica do instinto de conservação. Tem um instinto meio intermediário aí, que eu sempre discuto com alguns amigos. É lutar ou fugir, e alguns ficam parados, travados de medo. Mas vai chegar uma hora que eles vão lutar, vão cair a ficha, ou vão ter que fugir, não tem escolha. Mas aí vai da maturidade de cada pessoa. Quanto ao outro rapaz, que escolheu o caminho do crime, né, apesar de ter uma família boníssima, né, pelos relatos do Hipólito, é uma situação que muitos pais vivem hoje, há muito tempo. Eu sou pai, Davi, a Thelma, minha esposa, temos 2 filhos, e a preocupação nossa sempre foi assim de o que é que eles vão ser no futuro, o que é que eles vão construir para eles. Né? Eles estão em casa, estou vendo o que está acontecendo. Eles estão fora de casa, não sei o que está acontecendo. Fico com o que me falam. Não é verdade? É assim a vida de pai e mãe? É assim a vida de pai e mãe. Assim como foram com os nossos pais em relação a nós. Eles ficam torcendo, e nós torcemos, que eles sejam, não empresários de sucesso, que é uma coisa boa, mas também não é o mais importante da vida. Não pessoas ricas, que também é interessante quando está nesse mundo material, mas também não é o mais importante, mas que sejam pessoas realizadas, felizes, e que podem deitar a cada dia falando, poxa, hoje eu aproveitei o dia. Quantas pessoas conseguem dizer isso? Poucas. Raríssimas pessoas podem dizer isso, nesse mundo. Né? E, de repente, acredito que nós fizemos um bom trabalho em relação aos 2. Mas também tem pais, né? Eu não sei como é que vão ser os netos. Porque um dia eu já falei para eles, olha, um dia vocês vão ser pais. Então, sejam amigos, sejam parceiros e, acima de tudo, sejam pais. Orientem, expliquem. Se precisar brigar, briguem, porque existe uma diferença, né? Eu levava a chamada da minha avó, da minha mãe, não é verdade? Mas eu sabia que por trás daquela chamada tinha um sentimento de amor, de querer que você não ficasse em situações de apuro. Não é verdade? Estejam presentes de alguma maneira, marcando a vida dos filhos. E não é culpa dos pais, porque às vezes alguns pais, eles, naquela encarnação, têm a missão, a dura missão, de conduzir um espírito que às vezes eles mesmos desviaram em outras existências. E vem aquele filho rebelde, ou que não apresenta a rebeldia logo no começo da sua infância. Outra coisa bacana,
A infância. Nós temos 7 anos aí de ordem física para impor aí a nossa marca. Eu digo impor, sim, marcar nossos filhos a nossa influência. Porque a partir dos 7 anos já começa a subir mais a sua identidade com os filhos.